Olá! Nessa aula vamos falar sobre o metabolismo de ácidos graxos. Os objetivos é aprender como as gorduras estocadas em nosso organismo são mobilizadas para ser utilizadas na síntese de ATP. Conhecer os mecanismos e as reações envolvidas na degradação dos ácidos graxos. Mobilização de ácidos graxos para fazer ATP. Você já deve ter feito ou conhecer alguém que já fez dieta para emagrecer. Mas como emagrecemos quando fazemos dieta? Aquilo que nós chamamos de gordurinhas tem um nome, tecido adiposo. Esse tecido é formado por células, adipócitos, que armazenam um tipo de lipídio, os ácidos graxos. Esses são a célula adipócitos do tecido adiposo. As gotas de ácidos graxos são formadas de diversas moléculas de triacilglicerol, ou TAG. Como o próprio nome diz, os triacilgliceróis são formados por 3 cadeias de ácidos graxos, acil, presos a um glicerol por uma ligação éster. Então, a união de 3 ácidos graxos faz ligação com glicerol, unidos uma ligação éster, assim formando triacilglicerol. O nosso corpo precisa de energia dos alimentos, mas quando ingerimos menos calorias do que é necessário para manter o nosso corpo ativo e funcionando, recorremos às nossas gordurinhas para conseguir essa energia que falta. Então, esse daqui é o alimento rico em energia, que gera muito ATP. Quando nós fazemos uma dieta pobre em calorias, é provável que geramos pouca energia. Então, vamos usar a nossa gordura estocada para gerar ATP. Quando a concentração de glicose no sangue cai muito, nosso organismo responde liberando 2 hormônios, o glucagon e a epinefrina. E são esses hormônios que vão ativar a liberação dos estoques de ácidos graxos. Então, essa é a molécula de glucagon e epinefrina, que vão passar pela corrente sanguínea. Os hormônios que circulam no nosso sangue encontram o seu receptor na membrana de células do tecido adiposo. Esses receptores ativam uma enzima chamada adenilato ciclase, que produz AMP cíclico e ATP. Então, os hormônios que circulam pelo sangue encontram o seu receptor na membrana das células do tecido adiposo. Essa é a membrana. Esses receptores ativam uma enzima chamada adenilato ciclase, que produz AMP cíclico e ATP. Então, esse hormônio ele vai se ligar a um receptor que do GDP vai se transformar em GTP, que vai se ligar adenilato ciclase, que o ATP vai se transformar em AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai ativar o pKa, que é uma proteína quinase presente no citoplasma, que é dependente do AMP cíclico para ela ser ativada, para ela ser ligada para continuar outras reações. Essa proteína quinase, a pKa, ela vai fosforilar várias enzimas, dentre elas a lipase. Então, vamos ver o que acontece. O AMP cíclico vai se ligar ao pKa, em que esse pKa ativado vai se ligar à lipase. A lipase fosforilada, ela vai ser funcional para quebrar moléculas de triacilglicerol. Então, quando a lipase fosforila, também fica ativa e ocorre a quebra de triacilgliceróis em ácidos graxos individuais. Os ácidos graxos livres podem ser utilizados na produção de ATP. Então, a lipase vai se unir ao triacilglicerol e transformando em ácido graxo. E os ácidos graxos devem ser transportados pelo sangue para servirem de combustível para todo o nosso organismo. Mas existe um problema para transportar esses ácidos. Os lipídios não são solúveis à água. Como o sangue é uma solução aquosa, os ácidos graxos precisam da ajuda para viajar por ele. Assim, os ácidos graxos são ajudados a viajar pelo sangue por lipoproteínas ou pela albumina do soro.
Cada albumina desses podem carregar até 10 ácidos graxos pelo sangue. Então, a albumina ela pode carregar até 10 ácidos graxos pela corrente sanguínea. Agora que você sabe como as suas gordurinhas localizadas somem, vamos ver como utilizamos os ácidos graxos para a síntese de ATP. O transporte de gorduras para fazer ATP. Você lembra onde estávamos? Por causa da baixa concentração de glicose no sangue, os ácidos graxos do tecido adiposo foram para o sangue, onde são transportadas pela albumina. Como no exemplo, esses ácidos são captados no sangue por nossas células para fazer ATP, ou seja, energia. Os ácidos graxos livres entram no citosol de nossas células, mas as enzimas para sua oxidação estão dentro de uma organela. Você sabe qual organela é essa? A organela que vai fazer todo o processo para geração de energia é a mitocôndria, que é essa daqui. Você já foi barrado em uma festa? Com os ácidos graxos é a mesma coisa. Para entrar na mitocôndria, esses ácidos precisam de um passaporte. O ácido graxo é barrado na membrana da mitocôndria quando não está com esse passaporte, que é a sua ligação com a coenzima A. Depois dessa ligação, o ácido graxo se torna acil-CoA. Então, o ácido graxo vai ter que se ligar ao acetil-CoA para se transformar em um acil-CoA. E só dessa forma ele pode entrar na membrana mitocondrial externa. Então, o acil-CoA entra na membrana mitocondrial externa. Quem liga o ácido graxo à coenzima A é a enzima acil-CoA sintase, que está presente na membrana externa da mitocôndria. O primeiro passo desse processo é a ligação de um ATP no terminal do ácido carboxílico para formar um acil-adenilato. Então, essa é a membrana externa da mitocôndria e que existe a enzima acil-CoA sintase, em que o ácido graxo ele vai se ligar com o ATP e o acetil-CoA, formando o acil-CoA. Mas, apesar do ácido graxo ter recebido uma coenzima A, ou seja, um passaporte, e ter sido transformado em acil-CoA, ainda não é este o composto que é reconhecido pela proteína translocadora. O acil-CoA é barrado. A coenzima A deve ser trocada por uma molécula de carnitina, formando o acil-carnitina. Então, para o acil-CoA passar pela membrana mitocondrial interna, ele precisa receber uma carnitina para se formar um acil-carnitina. Então, a acil-carnitina pode ser pela membrana mitocondrial interna. A reação de troca de coenzima A pela carnitina é catalisada por uma enzima que fica na membrana mitocondrial externa. Essa enzima é a carnitina aciltransferase 1. Na membrana mitocondrial externa existe essa enzima. Então, o acetil-CoA vai perder o CoA e vai se ligar à carnitina. E a enzima importante nesse processo é a carnitina aciltransferase 1. Na membrana interna da mitocôndria, existe uma proteína translocadora que troca o acil-carnitina por uma carnitina livre de dentro da mitocôndria. Eles vão fazer uma troca. Então, perceba, essa é a membrana mitocondrial interna que vai fazer uma troca entre acil-carnitina por carnitina, que nesse caso a enzima é a proteína translocadora. Na membrana interna da mitocôndria existe uma proteína translocadora que troca o acil-carnitina por uma carnitina. Acoplada à proteína translocadora, existe uma enzima, a carnitina aciltransferase 2, que devolve a coenzima A ao ácido graxo. A carnitina liberada
serve para o transporte de outra acilcarnitina. Essa liberada vai ser importante para formar outra acilcarnitina dentro da mitocôndria. Agora que o ácido graxo já está na mitocôndria, podemos oxidá-lo para fazer ATP. Então, a acilcarnitina vai perder a carnitina e ele vai ser transformado em ácido graxo novamente. Oxidação de ácidos graxos. Vamos nos localizar. Até aqui, quando há falta de energia ou quando há baixa concentração de glicose no sangue, as gorduras do adipócitos vão para o sangue. As células do organismo pegam esses ácidos graxos e são transportados para mitocôndrias. Então, essa é a mitocôndrias. Então, dentro da mitocôndria estão os ácidos graxos, que são longas cadeias de carbono semelhantes a um trem, com muitos vagões. Vamos imaginar que o ácido graxo seja um trem. Mas preste atenção, cada vagão dessa molécula equivale a 2 carbonos da cadeia, que veremos a seguir como os ácidos graxos, que são esses, serão quebrados em composto de 2 carbonos, que serão usados na produção de ATP, ou seja, energia. A quebra dos ácidos graxos ocorre através da remoção sucessiva de moléculas com 2 átomos de carbono, de modo que um ácido graxo de 16 carbonos, como palmitato, vai gerar 8 moléculas de 2 carbonos. Essa molécula, ou composto de 2 átomos de carbonos, é o acetil-CoA. Então, cada molécula de 2 carbonos forma acetil-CoA. Para retirar esse vagão de 2 carbonos, acontece 4 reações. Na primeira, o acetil-CoA desidrogenase, que é esse daqui, facilita o roubo de 2 hidrogênios pelo FAD. Então, o acetil-CoA desidrogenase possui FAD, que vai roubar 2 átomos de hidrogênio. Sem esses hidrogênios, forma-se uma dupla ligação na cadeia de carbono. Então, cada carbono faz uma dupla ligação, formando enoil-CoA. Na segunda reação, o enoil-CoA é hidratada, isso é, recebe uma molécula de água. Forma-se assim 3-hidroxilacil-CoA, que tem esse nome por causa da hidroxila do carbono 3. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ganhar uma molécula de água, em que vai se ligar no carbono 2 e 3, em que vai se transformar em 3-hidroxiacil-CoA. Na terceira reação, há uma oxidação da hidroxila. Um NAD rouba o hidrogênio da hidroxila, tornando-se uma acetona. E para essa reação ocorra, é necessário a enzima 3-hidroxilacil-CoA desidrogenase, sabendo que as enzimas geralmente recebem o nome no finalzinho de ase. Então, o NAD vai roubar o hidrogênio e assim formando cetoacil-CoA. No último passo dessa degradação, há uma quebra da ligação entre o carbono 2 e o carbono 3. O carbono 2 e o carbono 3. No lugar dessa ligação, entra a coenzima A. Veja que após a quebra, continuamos tendo acil-CoA, agora com 2 carbonos mais curtos. Então, acil-CoA acetiltransferase vai quebrar a ligação entre A2 e A3, e assim formando molécula de acil-CoA, que possui 2 carbonos. Assim, o acetil-CoA produzido pode ser utilizado na síntese de ATP. Então, o acetil-CoA é uma molécula de 2 carbonos. Então, a quebra desses de 2 em 2 carbonos forma um acetil-CoA, que vai ser usado no ciclo de Krebs. Corpos cetônicos. Você já ouviu falar da dieta livre de carboidratos? As pessoas que fazem essa dieta ficam com um hálito característico. Esse cheiro vem de produtos de degradação de seus lipídios. Vamos ver a origem desse cheiro.
Você já viu que os ácidos graxos podem ser quebrados em diversas moléculas de acetil-CoA. No músculo, o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs para manter a síntese de ATP. Então, se transforma em acetil-CoA. Esse é o acetil-CoA. A primeira reação do ciclo de Krebs utiliza tanto o acetil-CoA como oxalacetato para gerar o citrato. Então, a primeira reação do ciclo de Krebs utiliza o acetil-CoA como o oxalacetato para gerar o citrato. Então, precisamos dessas duas moléculas para dar o início a essa via metabólica. Então, existe a água, acetil-CoA, oxalacetato e o citrato síntese. Então, a água vai se ligar ao oxalacetato e, posteriormente, ao acetil-CoA. Visto que o citrato se transformou em citrato, assim transformou a molécula de citrato. Existem algumas situações metabólicas onde o acetil-CoA não entra no ciclo de Krebs por falta de oxalacetato e se acumula. Você sabe quais são essas condições? Então, ocorre quando existe diabetes e jejum. Muito bem, são situações onde há baixa de glicose no organismo. Quando os níveis dessas moléculas estão baixos, o oxalacetato é convertido em glicose através do gliconeogênese, que ocorre no fígado. Vale ressaltar que estamos falando especificamente do fígado. Então, no fígado, na ausência do oxalacetato, os nossos hepatócitos transformam acetil-CoA em substâncias chamadas corpos cetônicos. Essas substâncias têm esse nome por causa dos seus grupamentos cetona. Veja na ilustração em que o acetil-CoA vai passar pela corrente sanguínea, formando acetoacetato, em que o acetoacetato se transforma em acetona e hidroxibutirato, que passam pela corrente sanguínea. Você passou a noite inteira em jejum e começou a produzir corpos cetônicos. O que você acha que acontece com essas substâncias? Os corpos cetônicos entram na corrente sanguínea para serem utilizados em outros tecidos como combustível. Então, o hidroxibutirato e o cetoacetato entram na fibra muscular, formando acetil-CoA para gerar energia. A cetona é volátil. Então, como você imagina que ela sai do nosso corpo? Na nossa respiração. E o acetona, saindo da nossa respiração, provoca aquele bafinho de manhã. Então, a acetona é liberada. Resumo: em dietas pouco energéticas, os ácidos graxos estocados são mobilizados para a síntese de ATP. Para isso, essas longas cadeias são quebradas em diversas moléculas de acetil-CoA. Além de moléculas de acetil-CoA, a quebra de ácidos graxos produz moléculas de NADH e FADH2, que alimentam a cadeia de transporte de elétrons.